Ação a Ele. Pai querido, nós exaltamos o Teu santo nome. Nós Te exaltamos porque o Senhor não muda, o Senhor é fiel. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel durante todo esse ano e nós cremos que o ano que está prestes a iniciar será um ano maravilhoso, cheio da Sua glória, cheio da Tua unção, do Teu poder sobre nós. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome e entregar as nossas vidas essa manhã diante de Ti e dizer que precisamos e necessitamos da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Nessa manhã nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo, pedindo que o Teu Espírito Santo venha fluir no nosso meio. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ser conosco nessa manhã. Nós nos entregamos a Ti, queremos entronizá-lo, fazer a Ti um trono de louvor e adoração nessa manhã, Deus. Consagrar a Ti o nosso dia, Senhor, porque só o Senhor é fiel. O Senhor mudou a nossa sorte, por isso nós estamos como aqueles que sonham. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós Te agradecemos, engrandecemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos e Te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Eu Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não me esqueceu, Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Que Te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Aleluia! Podem vir a tempestade, pode vir a dificuldade, amém?
Pode vir, porque é no Senhor Jesus que está o meu lugar seguro. É nele que está a minha confiança, é nele que está a minha esperança. Então pode vir o dia mau, pode vir o dia difícil, porque eu sei em quem confio, eu sei em quem eu confio. Aleluia. Eu confio em Ti, Senhor. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. O meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Oh, oh, estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra.
Deus que é dono do céu, é o Deus que tudo pode, Deus que tudo vê. Aleluia. O Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim, te amo. Eu quero ser igual a ti. Sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre contigo, pra sempre teu lado, Senhor. Declare isso, igreja. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas.
Hosana nas alturas. Aleluia, Hosana nas alturas. Culto de missões. Ah, que maravilha. E o Senhor colocou no meu coração duas mulheres improváveis. A história da viúva de Sarepta e da viúva pobre, ou a viúva das moedinhas. Vocês podem se assentar, tá? E essas duas mulheres improváveis nos deixam uma grande lição sobre oferta. Vamos conhecer um pouquinho a história delas? Mídia, por favor. A história da mulher, da viúva de Sarepta, está no livro de 1 Reis. E eu vou ler com vocês aqui o capítulo 17, versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui afora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Pode passar. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Próximo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. A viúva de Sarepta nos ensina sobre a oferta no serviço, nos ensina sobre obediência, nos ensina sobre fé. E agora vamos olhar, pode passar a próxima? Essa viúva das moedinhas, essa história é tão famosa, vamos ver o que ela nos ensina? Mateus, por favor, a próxima. Lucas, mídia. Eu vou ler aqui. Em Lucas 21, de 1 a 4, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. 2 viúvas, 2 mulheres improváveis, 2 mulheres pobres, nos ensinando o que é ofertar. A oferta, irmãos, depende do nosso coração. Nós podemos ver, estamos chegando no final do ano. E eu pergunto a vocês, como vocês ofertaram na casa do Senhor? Como vocês serviram na casa do Senhor durante esse ano? Será que vocês fizeram como a viúva de Sarepta, que resolveu servir o profeta, sem perceber, sem, na verdade, se preocupar com a sua condição? Ou será que vocês estão vendo as circunstâncias e sendo paralisados? Como vocês têm ofertado? Será que vocês têm ofertado durante esse ano todo, como a viúva pobre, dando tudo que vocês têm? O Senhor, Ele nos convida a entrar numa nova atmosfera, a ofertar todo o nosso ser a Ele. Então, que vocês possam, a partir desse ano que vai se iniciar, a olharem o que vocês podem fazer a mais para o Senhor. Que o amor do Senhor possa invadir o coração de vocês. Que vocês possam ter o desejo de vir à casa do Senhor e realmente ofertar o serviço, ofertar o valor que seja, porque aquela viuvinha chamou a atenção de Jesus. Essa palavra
essa última palavra nos mostra que Jesus observou tanto aquelas pessoas que estavam dando grandes ofertas, quanto aquela viúva. E ele falou o quê? Aquela viúva, ela sim, ela deu tudo dela. Ela não deu o que sobrava, mas ela deu tudo que ela tinha. Então, eu convido vocês, nessa manhã, a pegarem esse envelope e depositarem o tudo de vocês, o coração de vocês, para que essa obra cresça. Então, vamos orar? O mesmo Jesus que estava lá observando aquela viúva pobre, está aqui, no nosso meio, observando tudo que nós estamos colocando nesse envelope, seja o nosso coração, seja qualquer oferta, mas que a gente possa estar agradando o Senhor. Então vamos orar. Senhor amado, graças te dou, Senhor, por cada irmão que aqui está, por cada irmão que está aqui ofertando o seu melhor, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu vás na casa deles, Senhor, e que eles possam estar, Senhor, com as suas botijas cheias, Senhor. Que eles possam estar com as suas panelas cheias, Senhor. Porque, Senhor, nós aprendemos com essas duas viúvas, mulheres improváveis, Senhor, que quando tu, Senhor, vê o coração, Senhor, tu vê a entrega, tu vê a obediência, Senhor, milagres acontecem, Senhor. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, que na casa dos teus filhos não falte a farinha, não falte o azeite, e que eles possam, Senhor, cada dia mais estar na sua casa, se entregando, Senhor, de corpo e alma, Senhor, ao teu querer, Senhor. Abençoa a tua igreja, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Eu queria perguntar se a Ingrid Santarém César está aí. Vem cá, meu amor. Queria chamar meu esposo, pastor Marco. A Ingrid vai ser recebida hoje pela nossa amada igreja como mais um membro da Igreja Unidade em Cristo da Ilha do Governador, com todo o nosso amor. Seja recebida com o amor do Senhor, tá? Com a nossa alegria. Vamos orar, igreja, por essa amada irmã que chega nesse corpo para fazer a diferença. Eu profetizo que você vai fazer a diferença nessa casa. Que o amor do Senhor vai ser exalado pela sua vida e a alegria dele. E que a igreja vai ver e vai querer ficar bem pertinho de você, tá? Senhor amado, graças te damos, Senhor, pela vida da Ingrid, uma serva tão querida, Senhor, que chega, Senhor, na nossa casa, mas chega para nos alegrar, para nos encher do teu amor, Senhor. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, para que ela se sinta acolhida e amada por todos nós, Senhor, e que ela sinta que a unidade em Cristo é a sua casa, Senhor. Muito obrigada por essa vida que, Senhor, está entrando no hall de membros dessa igreja. Nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as
as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei Minhas vestes brancas. estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia, aleluia. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não Imaginava que era lindo assim. que era lindo assim. Meu noivo esperado, Eu abro a minha casa. pode morar aqui, pode Tem morar. fogo nos olhos.
Quantos aqui adoram ao Senhor nessa manhã? Quantos aqui podem levantar as suas mãos e entregar a Ele o seu coração nessa manhã e dizer: Senhor, eu te amo, Jesus. Senhor, eu não vivo sem a Tua presença. Senhor, eu nasci para Te adorar. Senhor, eu quero bendizer o Teu santo nome nessa manhã e declarar que eu sou totalmente Teu. A minha casa é Tua, Senhor. A minha família pertence ao Senhor Jesus. Por onde quer que eu vá, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja comigo, Deus. Não somente nessa manhã, mas por todos os dias da minha vida. Eu quero declarar que eu nasci para Te adorar, Senhor. Vamos declarar: para Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor. pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, O meu prazer é Te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Dê uma salva para Jesus aí, gente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Quem está feliz aí? Amém. Gente, antes de começar a nossa pregação, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. Primeiro agradecimento, queria agradecer ao pastor Osano Pepeu pelo presente que ele me deu, essa camisa linda, lá do Japão. Obrigado, meu pastor. Fiquei muito feliz com o presente. Quero convidar a igreja a orar. Alguns irmãos aqui, acho que em fevereiro, né, Jorge? Fevereiro, né? Alguns irmãos aqui da nossa igreja irão até a nossa igreja no Japão, num trabalho missionário. Então, peço à igreja que ore por esses irmãos que vão lá ajudar os nossos irmãos lá do outro lado do mundo. Então, que vocês puderem orar por esses irmãos, nós ficamos muito felizes. Outro agradecimento que eu gostaria de fazer é como missionário, né? Eu sou um pastor missionário e uma das maiores alegrias do missionário é quando a igreja local convida a gente a dar uma palavra. Então, a gente fica feliz porque nós estamos acostumados a pregar na rua, pregar em cultos nos lares das pessoas que nós visitamos, e quando nós temos a oportunidade de estar aqui junto com a congregação, com os santos aqui, nós ficamos muito felizes, amém? Eu não sei se colocaram aqui a mensagem, o tema da mensagem. Eu, na realidade, as pessoas que me conhecem sabem que eu, geralmente, quando eu prego, eu tenho uma palavra apologética, né, de defesa da fé cristã e tudo mais, ou uma palavra missionária, que uma palavra missionária é uma palavra muito simples, é uma palavra, é cruz, sangue e eternidade. Né? As pessoas que estão lá, que não conhecem a verdade de Cristo Jesus, elas precisam de salvação. Elas estão atrás da redenção do Senhor. Então, é essa mensagem que geralmente nós passamos no campo missionário. E hoje, alguém vai colocar aqui para mim? Não? Então, eu vou falar. Eu trouxe aqui uma passagem que Deus colocou no meu coração, e foi engraçado que quando eu comecei a meditar, para que eu pudesse trazer uma palavra à igreja, Deus me colocou restart. Aí eu achei isso engraçado, né? Eu falei assim, cara, os irmãos acham que vão pensar que eu vou falar de tecnologia, ou se eu vou falar daquela banda Tim, né? Dos anos 2000, né? Daqueles cabelos engraçados, daquelas calças coloridas. Não, meus irmãos, não é nada disso. Eu vim falar nesse último ou penúltimo, se você não vem no culto à noite, é o seu último culto desse ano, que restart é você reiniciar as coisas, é você recomeçar as coisas. E uma das grandes graças do Evangelho de Cristo Jesus é que nós temos esse poder em Cristo
de sempre estar recomeçando. Que nós podemos, às vezes, passar uma noite inteira em prantos, mas pela manhã nós nos alegramos no Senhor, porque nós cremos que Deus nos sustenta. E sempre quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar que existe um início das coisas, durante uma caminhada existiu algum erro, alguma transgressão. A partir desse erro nós temos em Cristo como mudar a rota, como mudar o caminho. E como eu falei aqui anteriormente, é a graça do Evangelho. Nós erramos, mas nós temos quem nos justifique. Nós erramos, mas nós temos um que é conosco, que fala em nosso coração e fala assim: meu amado, por esse caminho não. Vamos por esse caminho, que eu sou o próprio caminho. Então, assim, eu sempre quando tenho a oportunidade de trazer a palavra de Deus, eu sempre gosto de falar a oportunidade que Deus nos dá de fazermos coisas novas. O início de todas as coisas é importante, porque a gente pode ver até na palavra, no início, no livro de Gênesis, a gente vê que Deus criou o mundo, Deus criou depois o ser humano, depois criou ali um jardim onde o ser humano tinha com Deus, mas em determinado momento houve um erro, houve um pecado, houve uma transgressão daquilo que Deus tinha falado que não era para o homem fazer. E a partir daquele momento ali, nós trazemos isso conosco até hoje. Nós temos uma herança adâmica, uma herança pecaminosa, uma herança de erro. Nós, no nosso lado humano, a gente sempre vai estar buscando, tendendo, inclinado ao pecado. Só que, no decorrer do livro de Gênesis, quando chega num ponto onde a sociedade toda está corrompida, lascívia, luxúria, tudo de errado naquele momento ali, Deus encontra Noé. E Noé, naquele momento ali, é escolhido por Deus para montar uma arca, colocar um casal de animais ali dentro e ele entrar com a sua família naquele período, porque Deus, ele iria restartar a humanidade naquele momento. Deus, ele trocou aquele relacionamento onde poderia ser buscado para falar assim: não, está tudo errado, esse povo não quer me obedecer, o que eu vou fazer? Vem o dilúvio, acaba com tudo. Mas no final, o que nós temos que trazer dessa história não é a ira de Deus, o poder de Deus devastador ali da humanidade, não. Nós temos que entender que vem um passarinho com uma folhinha na boca, mostrando: gente, há um novo tempo. E é isso que eu quero trazer à igreja hoje. Restartar, começar de novo, é a gente saber que tem alguém que é por nós. E a gente tem que saber que Jesus é o nosso caminho, o nosso guia. Os meus filhos, há um tempo atrás, deve ter, sei lá, uns 10 anos isso, existia uma pulseirinha que vinha escrita assim, como que eram as letras? Era J-O-Q-F. E o que significava isso? Era o que Jesus faria. E eu dei não só para outros adolescentes aqui da igreja também, a gente deu essa pulseirinha para eles, porque eu expliquei meus filhos, eu falei assim: cara, qualquer coisa que você for fazer, qualquer atitude, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você sempre vai olhar para essa pulseira. O que Jesus faria? E nós temos que ter essa imagem do que Jesus pode mudar na nossa vida. E através de Cristo nós podemos mudar o nosso rumo. Essa palavra é muito importante, eu trouxe ela aqui como uma palavra de finalização do ano, porque eu não sei como foi o seu ano, eu não sei o que você viveu durante esse ano. A gente pode trazer aqui informações macro, de economia, de política, de outras coisas, que a gente sabe que a coisa não está no caminho. Mas eu quero trazer uma palavra aqui de salvação para a sua vida. A palavra de salvação, ela quer trazer o seguinte: existe algo novo. E se você não conhece esse algo novo, ele vai se revelar a ti neste dia. E na realidade, se a gente olhar na palavra de Deus, nós temos vários recomeços, né? A gente vê vários personagens bíblicos recomeçando. Um dos meus personagens favoritos na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. A partir do momento que ele encontrou com Cristo, ali naquele caminho em Damasco, mudou a história daquele homem. E aquele homem ali foi um missionário tremendo. Foi o apóstolo que mais nos deixou cartas, nos escreveu para a gente poder se orientar no dia de hoje. Então,
Então, assim, você acha que o seu erro, não sei o que você fez, o que você anda fazendo, o que você tem vergonha do que você tem feito. Gente, o apóstolo Paulo, ele saiu de um assassino do povo de Deus para um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Então você, através de Jesus, você tem esse poder também. Você pode ressignificar. Repete essa palavra comigo, ressignificar. Isso, é até difícil de falar. Aqui, eu separei um versículo aqui, que está em Atos, capítulo 9, versículo 18, que diz o seguinte: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, foi batizado. Gente, ele foi batizado com o Espírito Santo a partir do momento que ele tirou toda a escama dos seus olhos. Quantas vezes nós estamos na igreja há muitos anos e nós ainda temos escamas nos nossos olhos. Nós olhamos para o pecado do irmão, nós julgamos o irmão. Nós deixamos que a nossa vida não flua porque nós estamos preocupados com a vida do irmão. E nós estamos aqui nessa manhã trazendo uma palavra de recomeço. E o recomeço que você busca na sua vida, você também pode ver isso na vida do seu irmão. Eu, há um tempo atrás, eu faço devocional no carro, que eu não tenho muito tempo, e eu estava com situações na minha vida, e Jesus ministrando no meu coração, ele falou assim: se você não crê no arrependimento do homem, você não pode pregar o evangelho do arrependimento. E aquilo para mim foi uma coisa tão forte que eu senti no meu coração, que eu comecei a tremer, eu senti a presença do Espírito. Eu estava numa estrada, eu parei o carro. Quando eu cheguei no meu destino, eu liguei para minha esposa e falei: cara, aconteceu isso comigo. Mas por que eu estou trazendo essa palavra para vocês? Porque Jesus, ele te perdoa dos seus pecados, das suas transgressões. Jesus, a cada dia que passa, se você errar, se você transgredir, você pode levantar sua mão para o céu e falar assim: Jesus, eu sou um pobre pecador, mas eu creio em Ti, e eu creio que você pode me perdoar. Então você tem que, a partir desse momento, você crer então que você tem esse direito de perdoar e de ser perdoado. Amém? Outra passagem muito conhecida, eu poderia aqui falar vários personagens, mas a mulher samaritana também, para mim, é uma passagem também que me chama muita atenção, porque era improvável. Ela estava lá, Jesus foi até ela. Quando Jesus chegou até ela, foi aquele diálogo ali da água: eu vou te dar água viva, aquela coisa toda. Mas o mais importante que me chama a atenção no meu coração missionário, que a partir do momento que ela teve esse encontro com Jesus, ela saiu dali e falou do Pai para toda a Samaria. Isso quer dizer o quê, queridos? Que às vezes a gente fica buscando empecilhos, fica se sabotando para fazer a obra de Cristo, fazer o que Deus tem para a sua vida. E a gente, às vezes, fica travado. Mas Jesus conta com cada um de nós. Quantas pessoas, meus irmãos, estão aí fora, precisando da palavra redentiva do Senhor. E às vezes eu já me coloquei nessa situação. Senhor, será que eu sou culpado por não falar de Cristo e pessoas estão indo para o inferno por causa do meu silêncio? Muitas das vezes eu me pergunto isso, meus irmãos. O que eu tenho feito? Mas eu falei que não ia exortar ninguém, Jesus. Amém, aleluia. Então, a mulher samaritana, ela nos mostra que apesar da dor, da vergonha, de uma vida de prostituição, ela virou uma propagadora do Evangelho de Cristo. E você, nessa manhã, você tem essa oportunidade de também virar um propagador do Evangelho de Cristo Jesus, que cura, que salva e que liberta. Outra passagem aqui que eu trouxe para vocês foi Zaqueu, que também é uma passagem que todo mundo conhece. Eu busquei trazer passagens assim muito conhecidas para ficar mais fácil o entendimento. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, diferente da mulher samaritana. Que Jesus foi até ela. No caso, ele quis se colocar na situação de ir buscar a Cristo. Ele subiu na árvore, ficou esperando que Jesus passasse, para ele poder ter algum contato. E no final de tudo aquilo, queridos, a gente viu que Jesus foi ter com ele na casa dele.
E com a ida de Cristo na casa de Zaqueu, houve um recomeço, houve salvação naquela casa. E tudo se fez novo. E eu estou insistindo, eu não sei porquê, e alguns pregadores gostam de falar, o Espírito está falando comigo, tudo bem. Mas eu não estava com foco para falar de salvação, mas eu acho que Deus está trazendo isso no meu coração. E eu estou lembrando aqui do meu pai, as pessoas que me conhecem aqui, da igreja, sabem que eu vim de um ambiente espírita, meu pai era um pai de santo, eu não tinha contato com o evangelho até 20 anos, quando eu conheci a minha esposa na faculdade, e ela falou do amor de Cristo para mim, eu não conhecia isso, para mim era, eu sempre falo isso também nos nossos encontros missionários, como pode um jovem de 23 anos de idade, morando no subúrbio da Leopoldina, no Rio de Janeiro, nunca ter escutado falar de Cristo? Nunca nenhuma pessoa, eu não sei se por medo ou por receio, nunca chegou até mim para falar do amor de Deus. E eu não sei vocês, mas eu tenho um sentimento de como eu queria isso antes para a minha vida. Como tudo poderia ser diferente na minha vida se Jesus tivesse me encontrado antes. E a gente vê tantas pessoas abrindo mão desse amor. Mas eu estou falando de salvação porque meu pai, depois da minha conversão, vocês podem imaginar, foi tudo muito complicado para mim, na minha família, porque não era só o meu pai, a minha família toda era envolvida nisso. Né? Então, assim, eu tive muito problema. Questão de comunicação, questão de aceitação dessa questão religiosa. E eu, por anos, eu orava ao Senhor para que a minha família conhecesse a Cristo. Eu ficava muito triste que, em determinado momento, eu e minha esposa, fazendo trabalho missionário, quantas pessoas nós alcançamos, quantas pessoas hoje já estavam no caminho do Evangelho, e a minha família não. Isso, às vezes, batia em mim um problema de credibilidade, sabe? Fala assim, cara, como é que esse cara aqui está falando de Cristo se ele não consegue alcançar a casa dele? E isso, para mim, era uma coisa que me deixava chateado. Mesmo eu entendendo que hoje nós vemos muitos irmãos ainda que a casa ainda não conhece a Cristo, filhos desviados. Mas eu persisti em Deus. Toda vez que eu estava com meu pai, era um restart. Eu falava. E quem está aqui, acho que só a minha esposa conheceu meu pai. Meu pai, ele passava a semana toda, meu pai, uma pessoa antiga, ele era assinante do jornal O Globo, ele fazia recortes de escândalos do meio evangélico para me entregar aos domingos. Eu chegava domingo para almoçar na casa dos meus pais, e eu e minha esposa sempre nos eram recebidos. Pastor fulano de tal é isso, pastor fulano de tal é aquilo, não sei o quê. Mas todo domingo era um restart. Até o momento que ele ficou doente, já com a idade avançada, isso tem 5 anos. Ele se internou, ele tinha uma cirrose muito avançada, porque ele bebia muito. E essa cirrose evoluiu para um câncer no fígado. E quando eu levei meu pai ao hospital, ele já chegou lá no CTI e já pediram que ele fosse para cuidados paliativos, porque não tinha mais o que fazer. Fazer diálise ou qualquer outra coisa seria ali só um sofrimento para ele. E aí, em determinado momento, eu falei assim, Jesus, como é que eu vou fazer agora? Falta pouco tempo. E eu entrei com ele no CTI, nesse dia que entrou, eu falei de Cristo para ele, ele assustado, muito assustado, que meu pai era um cara muito inteligente, sabia o que estava acontecendo. E eu falei do amor de Deus para ele, peguei a mão dele, vamos orar, ele repetiu o que eu falei. E eu saí de lá feliz, falei, cara, meu pai aceitou Cristo. Cheguei em casa, falei que a Ana Beatriz estava muito feliz. Meu pai ficou internado 30 dias. Ele morreu num sábado, na sexta-feira, antes dele morrer. Eu chego no hospital para visitá-lo meio-dia, quando eu vejo aquele povo todo vestido de branco. Algumas pessoas eu já conhecia. E foram visitá-lo lá, o pessoal do centro espírita do meu pai estavam lá para visitá-lo. Aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça, gente. E eu subi, fui ter com ele já não estava muito bem. E aquilo ali, meu coração ficou doendo.
E alguns irmãos aqui sabem, eu sou dentista, eu sou professor, eu dou aula. E eu voltei para o curso, que era perto do hospital, ele ficava ali no Quintador, e o curso que eu trabalhava era ali na Tijuca. Eu fiquei ali a tarde toda na clínica com os alunos e tal, e aquilo me machucando, me remoendo. No final da clínica, os alunos sempre se reuniam lá num botequim que tinha perto lá para tomar cerveja. Eu lembro que eu passei indo para o carro e Deus falou comigo assim, volta para o hospital. Aí eu achei aquilo estranho, né? Eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. Ainda fiquei ali um pouco com os meninos. Eu não bebi cerveja não, tá, queridos? É porque missionário anda com quem não é crente. Né? Quem é missionário sabe disso. Porque quem andar com crente não adianta, vamos evangelizar quem, né? Eu ficava ali com os meninos, pedia minha Coca Zero. E aquilo no meu coração, de novo, volta no seu pai. E quando eu voltei no Quintador, naquela noite, já eram umas 8 e pouca da noite, foi uma das experiências espirituais mais fortes que eu já senti na minha vida. Eu senti a presença do Espírito quando eu parei o carro. Quem conhece o Quintador aqui, você sabe que você para o carro lá atrás, né? Depois você vem andando. E eu fui sentindo uma força do Espírito tão grande assim que eu nunca tinha sentido. Eu sentia, parecia que vinha aquelas placas do Robocop, lembra? Que, né? Puf, 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 me batendo. Na época eu tinha um cabelo comprido, meu cabelo ficou tudo desgranhado assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu chego lá no andar, ele já estava na semi-intensiva, porque já estava ali no cuidado paliativo, esperando para morrer, né, meus irmãos? Já a realidade é essa. Quando eu chego ali, tudo assim, a meia luz, eu entro, abro o boxe dele, acendo a luz, sinto aquela presença maligna ali, uma coisa ruim. Eu começo a orar ali na frente. E num determinado momento, eu cheguei perto dele e falei, pai, e por que eu sei que ele foi salvo, meus irmãos? Porque ele já estava bem mal. Eu acordei, ele abriu o olho e ele perguntou assim para mim, que horas tem? Aí eu falei, são 8h30. Aí ele fechou o olho de novo, eu acordei ele de novo, pai. Quando ele abriu o olho, eu falei, você vai morrer. Ele arregalou o olho assim para mim. Falei, pai, você vai morrer. E você tem agora a única e a última chance que você tem de você viver uma vida de eternidade com Cristo Jesus. Ou você viver o resto da sua vida no lago de fogo e enxofre. Meu pai olhou para a minha cara, eu peguei na mão dele e falei assim, pai, você aceita Jesus como seu Salvador? Ele balançou a cabeça. E eu falei assim, repete o que eu vou falar de novo, pai. Ele recitou o que eu falei. E eu fui embora, coração quentinho. Nós moramos na base missionária lá em Guapimirim. Quando eu cheguei lá na base missionária, eu falei com a Ana Beatriz, eu não vou ver mais meu pai. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Mas só que no dia de manhã, me liga uma tia, a irmã dele, que também já é uma senhora, fala, meu filho, seu pai está morrendo aqui. Vem aqui fazer uma oração. Uma pessoa calacrada no espiritismo. Eu falei com a Ana Beatriz, vamos embora. Eu fui. Chegamos lá, meu pai estava numa situação já lamentável. Mas Deus me permitiu ir lá, irmãos, para eu falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estavam ali. Que eram a minha mãe e meus irmãos, a irmã do meu pai e 2 primas. Meu pai morreu na minha mão, na mão da minha esposa e dos meus irmãos. 15 minutos depois. Mas acho que eu estou trazendo, que eu não ia falar nada disso, eu acho que eu estou trazendo isso aqui para falar para os irmãos o seguinte. Quando pode ser a nossa última chance? Sua última chance pode ser hoje. Nós vivemos num mundo violento. E às vezes quando você escuta pregações assim, você pode sair daqui e ser atropelado. Você pode voltar para sua casa e tomar um tiro. Gente, isso é real. Às vezes a gente fica protelando as coisas, a gente fica empurrando as coisas com a barriga. Mas não, essa manhã Deus quer falar para você, vem meu filho, entrega tudo para mim. Eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Você vai ser restartado. Restartado. Às vezes você está afastado dos caminhos.
você vai ser restartado. Eu queria deixar com os irmãos aqui 3 chaves ou 3, como é que o coach fala, código, ou seja lá o que for, palavra, para que a gente tenha um processo de recomeçar saudável. Porque quando a gente não tem Cristo no meio das nossas decisões, as coisas você pode até recomeçar, mas a coisa vai começar errada. Eu sempre fui um sonhador. Minha esposa fala isso. Eu sempre fui um sonhador. Eu sempre me quis fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Está aqui a pastora Simone, que trabalhou com a gente tantos anos. Eu tinha lá a clínica, eu tinha minhas obrigações, mas eu sempre estava fazendo outra coisa. Eu sempre estava querendo recomeçar. Só que os meus recomeços, eles não se concretizavam, porque Jesus não estava no negócio. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente quer mudar de rumo, é que Jesus tem que estar contigo. Porque se Jesus não estiver contigo, é um ciclo vicioso. Você vai recomeçar, você vai errar, e aí você vai ficar angustiado, deprimido, seja lá o que for, daqui a pouco você vai recomeçar. Você vai quebrar sua cara de novo. E você não consegue sair disso. E estou trazendo essa palavra porque nós estamos no começo do ano agora. Todo mundo fala, dia 1º eu vou começar a dieta, eu gordo, então quantas vezes já falei isso? Dia 1º é o dia que eu sempre começo dieta, só que não chega dia 5. Mas por que isso? Porque falta a vontade que nós precisamos é uma vontade sobrenatural, que só o divino nos dá, que só Jesus pode nos dar para a gente chegar e falar assim, não, eu vou recomeçar e eu vou ter força para seguir, porque Jesus está comigo. Uma das coisas que a gente tem que fazer para a gente poder recomeçar é a gente ter uma transformação interior. Eu escrevi um texto aqui, trouxe um texto aqui, que está em Ezequiel 36, 26, que é um texto conhecido. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa palavra aqui, ela traz para a gente o seguinte: às vezes a gente está com o coração petrificado, endurecido, a gente foi magoado por alguma coisa, a gente não gostou de algo que aconteceu na nossa igreja ou no nosso trabalho, dentro do nosso círculo familiar. E com o coração fechado, nós não conseguimos acessar o transcendental. A gente não consegue sair do mundo físico e começar a buscar a ajuda sobrenatural que nós precisamos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nosso coração, o nosso interior. A gente está com pensamentos ruins, fazemos coisas ruins. E se a gente não tiver um recomeço, uma vontade de fazer a coisa nova, e a gente sentir isso dentro de nós, a coisa não vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente traz como uma palavra para a gente tentar recomeçar é a gente transformar o nosso interior. A gente não consegue mudar fazendo as mesmas coisas. Não adianta. Não adianta. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida devocional, de leitura da palavra, isso eu não estou fazendo uma crítica não, meus irmãos. Nada aqui do que eu estou falando é crítica, é só uma questão para a gente poder refletir em como é que está a nossa vida e como é que a gente quer ter resultados diferentes daquilo que a gente faz sempre a mesma coisa. Aí volta nesse papo furado de Réveillon. Então você tem que se deixar ser transformado. E a maior transformação que nós temos é deixar Jesus morar no nosso coração e ter a certeza que Ele é o nosso guia. Todos os nossos passos são guiados por Cristo. Eu, graças a Deus, eu sou um sortudo. Eu vivo com uma mulher que é minha intercessora e a minha trava também. Se não fosse minha esposa na minha vida, meus irmãos, mesmo crente, a coisa não poderia funcionar do jeito que tem que funcionar. Por quê? A minha impulsividade, eu sou um cara impulsivo, eu vou fazendo as coisas às vezes sem pensar, e quando eu vi, já fiz um projeto, lá no nosso projeto, às vezes eu vou fazer uma obra,
está no meu coração de fazer, está aqui o Silveira que nos ajuda, vamos fazer. Quando eu vi, não precisava ter feito dessa forma, podia ter feito dessa outra forma, que ia ser melhor. E ela chega no meu ouvido, meu amor, olha só o que você está fazendo. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou no meu interior. Quantas vezes eu sempre fui muito, como é que eu posso falar, meu amor? Impulsivo, né? Eu acho que a palavra é melhor, agitado, né? E ela sempre, nessa calmaria dela, ela sempre me trouxe para esse lado. Então, no meu coração, hoje, a minha transformação interior foi Cristo, que ela me apresentou, e que ela, como minha esposa, ora pela minha vida, e ela, como minha ajudadora, está ali do meu lado, para que eu possa seguir nesse caminho. Obrigado, meu amor. Eu te amo muito. Uma salva de Jesus. Uma palma de Jesus pela minha esposa, que é uma bênção de Deus na minha vida. Luiz está rindo. Você também, pastor. Você é uma bênção na minha vida, tá, meu? Outra coisa que a gente tem que ver, que poderia ser uma chave, seria coragem e fé. O Salmo 27, ele coloca essas duas palavras juntas, coragem e fé. Você não consegue mudar, restartar, recomeçar, se você não tiver coragem para fazer o que tem que ser feito. Muitas das vezes, para a gente recomeçar, a gente tem que deixar coisas. Eu deixei, meus irmãos. Eu, há não sei quantos anos, eu não participo de nenhuma festa da minha família, eu não sou convidado. Eu sou o Bíblia, o cara chato, vai vir aqui para encher o meu saco. Eu não sou convidado. Mas eu tive coragem de me posicionar, falar, não, eu não quero saber dessa família, eu quero saber de Cristo Jesus na minha vida, é o único que vai me dar o passaporte para eu entrar na eternidade. E quando eu tive a coragem de fazer isso, a minha vida mudou, meus irmãos. Eu tinha problema com a minha mulher, eu tinha problema com as pessoas que eu tentava convencer de alguma coisa. Quando eu tive a coragem de falar, não, encerrou. A partir de hoje não vai ter mais isso. Eu não vou permitir que isso aconteça mais. E eu vou virar os meus olhos só para Cristo. E essa coragem me levou a eu aumentar a minha fé. Porque a fé hoje que eu tenho em Cristo é o que me sustenta para fazer tudo na minha vida. A minha profissão, eu só faço coisas que eu faço, que são coisas sérias, porque eu tenho fé que Jesus está comigo em cada procedimento cirúrgico que eu faço. Eu tenho fé que o trabalho missionário lá que nós fazemos lá naquele lugar, crianças são alcançadas ali, famílias são transformadas, porque nós cremos em Cristo. Eu falei isso para uns irmãos outro dia, a coisa mais gratificante para a gente que trabalha com criança, foi uma cena que eu vi, eu estava trabalhando em Itaboraí, eu saí, fui dormir lá na base do projeto, o pastor estava aqui no Rio com outros compromissos, eu dormi lá. Eu passei antes numa vendinha que tem lá, que lá é a roça, né? Eu parei numa vendinha, fui comprar algo para eu comer, e foi engraçado que eu comprei, e geralmente eu deixo o carro, compro, depois eu faço a volta. Nesse dia não, eu já fiz a volta, já deixei o carro embicado. Quando eu comprei, que eu entrei no carro, botei as compras, e olhei para frente, foi uma das cenas mais lindas da minha vida. Eu vi uma família de 8 pessoas, tudo com roupa de crente, pastor. Tudo com roupa de crente. E ali tinha viciado em droga, tinha prostituta, ali tinha traficante de drogas, tudo com a Bibliazinha debaixo do braço, indo para a igreja. Trabalhando com criança, meus irmãos. Através de uma menina que foi lá num culto. Uma menina. A família toda dela hoje estão nos caminhos do Senhor. E eu quero deixar uma palavra aqui de coragem e de fé. Que quando nós fomos para lá, nós fomos taxados de maluco. Como é que vocês vão se sustentar? Criança não dá dízimo e oferta. Como é que as coisas vão acontecer? A gente não sabia. Mas nós tínhamos que recomeçar naquela hora, Tiago. Porque nós tínhamos uma palavra. Nós tínhamos uma palavra. E nessa palavra nós nos seguramos. Estamos lá até hoje. Então eu quero incentivar os irmãos aqui. Tenham coragem para fazer o que tem que ser feito.
Até aquela sogra rabugenta que não quer saber de Jesus, vai lá. Vai lá. Fala do amor de Deus para ela. Que um dia ela vai estar aqui conosco aqui, louvando e glorificando o nome de Jesus. Amém? E outra coisa, uma das coisas mais importantes que nós temos que ter é a esperança. Para você recomeçar, você tem que ter esperança que tudo vai mudar. Em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21 ao 23, diz o seguinte: contudo, quero lembrar do que me dá esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra missionária para vocês agora. Deus mudou algumas coisas do que eu ia falar aqui. Mas eu entendo que Deus mudou um pouco a palavra aqui, para que a gente tivesse um tempo para falar do amor de Jesus. Nós só vamos conseguir recomeçar, fazer de novo, se o amor de Cristo estiver nos nossos corações. Como nós vamos poder amar uma vida, se nós ainda estamos agarrados às coisas que nos prendem? Como nós podemos servir a uma vida, se nós ainda não nos libertamos de coisas que não nos deixam livres para fazer isso? E nós temos liberdade em Cristo. Nós temos liberdade em Cristo. Para muitas pessoas, nessa época então, de festa de trabalho e tal, as pessoas ficam lá e colocam os crentes de lado, não participam de nada. É aquela bebedeira, aquela coisa, aquela farra toda. E os crentes ficam de lado. E eu, às vezes, quando eu participo disso, eu olho assim, eu falo assim, gente, falo como Jesus, eles não sabem o que fazem. Por quê? Eu sou livre para optar não estar ali naquela situação. Deus me libertou das garras do diabo, porque eu era um improvável. E quando eu falo que a minha esposa foi muito importante na minha vida, ela aturou durante 8 anos um cara mundano, um cachaceiro, um cara que não tinha escrúpulos para muita coisa. Por quê? Porque ele não conhecia a verdade. E aquele que não conhece a verdade, gente, vive na mentira. E nós temos que trazer isso à tona. Às vezes a gente fica colocando algumas coisas debaixo do pano. Mas quem não conhece a verdade, vive na mentira. Então eu quero trazer essa realidade para os irmãos. Vamos recomeçar. E não acho nada errado de fazer isso não, de ter uma simbologia, de começar um dia do ano, de eu vou começar a fazer isso. Não há nada de errado nisso. O errado é a gente não chamar Cristo para dentro disso. E eu faço um desafio para os irmãos aqui. Se você está fazendo alguma coisa que você acha que não está legal, o seu trabalho, os seus negócios, a forma que você está tratando com a sua família, a forma que você tem cuidado do seu corpo, da sua saúde, faz diferente. Faz um propósito e fala, Senhor, dessa vez eu quero que você esteja aqui comigo. Eu preciso de Ti, Senhor. Que eu creio que as coisas serão diferentes. O louvor pode vir para cá? Pode vir, Priscila. Eu creio que Jesus trouxe essa palavra de salvação, porque eu creio que algumas pessoas aqui querem ter esse encontro com Cristo. E essa palavra, ela se torna missionária a partir do momento que nós apresentamos Cristo. O missionário, ele tem a função principal dele, é ir aos lugares e falar do amor de Jesus para pessoas. Então, a minha função hoje aqui, dentro da igreja local, nesse privilégio que nós temos aqui de pregar, a minha pregação é uma pregação missionária, não é uma pregação rebuscada, cheia de conceitos teológicos.
ou de palavras bonitas, mas é uma palavra que traz, palavra de salvação, a certeza de que Cristo morreu por nós, verteu o seu sangue naquela cruz, para nos levar para uma vida de eternidade, ou morar no céu, como muita gente fala. Então eu queria convidar a igreja a ficar de pé nessa hora. Amém. E como um bom missionário, eu não poderia ir para o final desse culto aqui, sem perguntar aqui, se há alguém no meio de nós que gostaria de entregar a sua vida ao Deus vivo, a Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer transformar a sua vida. Se você está cansado, se você acha que não tem jeito mais, eu quero te dizer que Jesus está nesse lugar aqui e quer pegar a sua mão e te trazer para um novo começo. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão, mostre que você tem esse desejo, não tenha vergonha. Um dia eu tive tanta vergonha de fazer isso, meus irmãos, que seria um outro testemunho. Eu aceitei a Cristo na beira de uma piscina, fugindo de igreja. Eu não entrava na igreja por nada. Eu cansei às vezes de entrar na igreja doidão para agradar minha mulher, para ela não me perturbar durante a semana toda. Eu ia domingo com ela. Eu não queria estar ali, mas eu quero trazer para os irmãos o seguinte: existe uma chance. Existe uma chance. Se você quer receber esse Senhor, esse Jesus que modificou a minha vida, que me tirou das trevas e me levou para a luz, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar com você nessa hora. Pode vir aqui, não tenha medo não. Aleluias, glória seja dada a ti, Senhor. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Toda vez que uma alma reconhece que o Senhor é o Salvador da sua vida, assim como no batismo falam que tem festa no céu, quando uma pessoa declara isso, eu acho que nesse momento os anjos festejam lá em cima. Há mais alguém nesse dia que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Mais alguém? Eu vou orar por esse irmão aqui. Tua morte ali na cruz se entregou em meu lugar. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, você se expôs por mim. Se entregou no meu lugar. Meus irmãos, E me deu uma nova chance. agora eu queria fazer outro chamado. Você, que como eu falei anteriormente, começou um projeto. A coisa esse ano de 2025 às vezes não foi do jeito que você pensou. Eu quero te convidar a recomeçar,
a restartar nessa hora, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar aqui, os pastores estão aqui. A gente quer orar pela sua vida, porque nós cremos num Deus de recomeço, de tudo que você passou nesse ano, projetos que não foram frutíferos. Eu declaro em nome de Jesus, tudo irá mudar. Não perca essa oportunidade, não tenha vergonha, vem aqui, nós vamos orar. Se você está buscando um recomeço em qualquer área da sua vida, se você acha, como eu falei, eu preciso disso, eu tenho, por conta da minha saúde, eu tenho que recomeçar. A partir do dia 1º, eu estou hipertenso, estou pré-diabético, eu não posso continuar comendo do jeito que eu como. Então eu preciso disso. Se você por algum momento passou esse ano aqui por problemas emocionais, problemas familiares, se os seus filhos não estão no caminho do Senhor, se os seus pais como os meus, eu oro pela minha mãe até hoje. Minha mãe tem 80 anos, 3 maços de cigarro por dia, mas eu não abro mão da vida dela. Eu sei que um dia, antes dela partir, ela vai reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pastor, vem aqui. Vou chamar o pastor Pepeu aqui para fazer uma oração. Porque estou te chamando aqui porque eu quero receber essa oração também. Eu quero recomeçar. A nossa igreja quer recomeçar. Glória a Deus. Querido, ainda dá tempo. Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Sempre haverá um tempo de recomeço. E o Senhor, Ele está antecipando isso, né? Isso geralmente é para culto da virada, mas o Senhor já está antecipando esse recomeço. Então, sai do teu lugar. Pensa que esse é um momento onde você tem que se antecipar mesmo, sabe? O Senhor está chamando a nossa atenção nessa manhã, que Ele quer trazer um grande recomeço. E quando há recomeço, há mudança, há transformação, há renovo, há restauração, há restituição, há libertação, há um nível muito maior que o Senhor quer levar cada um de nós nessa manhã. Pai, nós te apresentamos aqui homens e mulheres, ó Pai, muitos que ainda estão indecisos, outros que não entenderam, mas que o Teu Espírito agora, Senhor, vai de encontro a cada coração que está aqui nesse lugar e nos conduz ao lugar de encontro, ó Pai, nos conduz ao lugar de recomeço, Senhor, diante do poder da Tua Palavra. Nós colocamos agora cada vida, cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, que estão entendendo esta palavra, que o Senhor está conduzindo, Senhor, o nosso coração, ó Pai, juntamente com o pastor Marcos, a sua casa, a sua família, a um nível de recomeço. Pai, o Senhor sabe o que nós precisamos recomeçar, o Senhor sabe, conhece o coração de cada um, o anseio e o desejo de viver uma vida renovada, debaixo de um recomeço, debaixo de um grande nível de reconstrução. Por isso, nesta manhã, toda resistência, todo impedimento, caiam por terra agora, toda a paralisia, todo cansaço, todo desânimo, seja agora removido de sobre as nossas vidas, porque nós entramos nessa manhã pelo portal da Tua Palavra, e é um portal de onde há uma palavra, onde nós podemos entrar e recomeçar uma vida com o Senhor, com nós mesmos, com a família, com os amigos, com os irmãos, com o chamado, com o ministério, uma nova história e um novo recomeço sobre toda a Tua igreja, aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão nas cadeiras, aqueles que estão online, Senhor, e estão entendendo o poder da Tua Palavra, ó Pai. Conduz a nossa vida e o nosso coração a viver uma vida de recomeço, uma vida de intensidade, uma vida apaixonados pelo Senhor, pelo Evangelho e pela Tua Palavra, Senhor. Não há recomeço sem renovação da mente, que haja um nível maior de renovação das mentes nessa noite. Toda mente que estava paralisada, cauterizada, nós arrancamos
quebrantamos agora toda a fortaleza da mente nesse momento e declaramos mentes e emoções, mente e coração, mente, corpo, alma e espíritos completamente livres para viver esse grande recomeço em nome de Jesus. Pai, nesse novo recomeço nós declaramos um tempo de amor, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de bondade, um tempo de provisão, um tempo de restauração, de restituição e de reconstrução pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Sejam renovados, sejam abençoados, sejam restaurados e sejam restituídos, sejam reprogramados e realinhados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, em nome de Jesus. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Amém, aleluia. Meus irmãos, 2 convites. Primeiro, teremos um culto abençoado hoje às 18 horas, então queremos convidar os irmãos a estarem aqui conosco. E o segundo convite especial, na próxima quarta-feira, às 22, né? 22 horas. Às 22 horas, nós estaremos aqui no culto maravilhoso, o culto da virada. E eu vou te falar, meus irmãos, uma das melhores coisas que tem na nossa vida é a gente começar o ano na casa do Senhor. Então, se você tiver essa oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. Esteja aqui conosco. Nós estaremos aqui, vai ser uma bênção. Quarta-feira, às 22 horas, ok? Vamos orar por missões aqui, vamos? Quer orar, meu amor? Vem. Vamos orar aqui. O trabalho missionário precisa das nossas orações. Quero convidar os irmãos a se lembrarem. Se lembrarem. Orem por nós. Ore pelos missionários aqui dessa casa. Nós temos aqui uma escola de missões. Ela acontece aos domingos, às 8 horas da manhã. Nós estamos no recesso, mas acredito que final de janeiro, começo de fevereiro, nós estaremos de volta. É uma bênção. Você aprende muito sobre o que é o trabalho missionário e as várias formas de você trabalhar nesse ministério. Então fica aqui também o convite à escola de missões. Amém? A pastora vai orar. Vamos orar agora pelos missionários. Quantos missionários estão espalhados aí por esse mundo, tão esquecidos? Quantos missionários estão aí sofrendo? E hoje, culto de missões, nós podemos pensar um pouquinho neles. Então vamos orar por eles, pedindo ao Senhor que alcance essas vidas, que transborde amor e fé e força a cada um desses missionários espalhados por esse mundo. Paizinho querido, graças te damos, Senhor, por mais um culto de missões na tua casa. Graças te damos, Senhor, por cada um que se levanta para levar com fé, com coragem, com ousadia, com unção a tua palavra aos 4 cantos dessa terra. Pai amado, queremos te adorar pela vida daqueles, Senhor, que têm se colocado, Senhor, em teu favor, Senhor, disponíveis, Senhor. Pai amado, te pedimos, Senhor, por cada um, Senhor, te pedimos que o teu amor, a tua força, a tua fé alcance esses corações e que eles possam cumprir cada dia mais com o teu ID, sendo transbordados da tua presença e da tua graça. Te agradecemos, Senhor, por este culto. Te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso amor, aquele que não deixa a gente sozinho e que segura, Senhor, as nossas mãos e nos dá um recomeço. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Te pedimos, amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Levante sua mão assim para receber
Que o amor do nosso Deus, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo seja comigo, seja contigo, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Vão com Deus, meus irmãos. Um ótimo domingo. A honra